Meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos aqui em Sua valiosa presença para tratarmos aqui de assuntos concernentes às Sagradas Escrituras. E dando continuidade aí à nossa série de estudos sistemáticos, em se tratando aí da doutrina da pneumatologia ou a doutrina do Espírito Santo, nós refletiremos hoje acerca dos títulos do Espírito Santo, as titularizações que recebe o Espírito Santo ao longo das Sagradas Escrituras. Então, esses títulos, eles vêm revelar muita coisa para nós dentro desse conceito, e nós vamos entender aí um pouco mais acerca de todo esse panorama que o Senhor vem nos trazer. Então, a nossa literatura, ela diz o seguinte: os títulos do Espírito Santo nos revelam muita coisa ao respeito de quem ele é, de quem ele representa, embora o nome Espírito Santo não ocorra no Antigo Testamento, vários títulos equivalentes são utilizados e são usados. O Espírito Santo, como membro da Trindade, conforme revela o Novo Testamento, não aparece na Bíblia hebraica ou no Taná, ou o Taná, representação aí de Torá, Neviim e Ketuvim, conforme nós já vimos em aulas anteriores. Mesmo assim, o fato de a doutrina do Espírito Santo não estar plenamente revelada na Bíblia hebraica, não se altera a realidade da existência e obra do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento. O título mais frequente no Antigo Testamento é o Espírito de Yahweh, ou Espírito de Yahvé. Então, nós vamos ter aí justamente dentro do Espírito de Yahweh, nós temos do hebraico Ruach Yahvé, ou o Espírito do Senhor, ou conforme consta nas Bíblias em português, Espírito do Senhor, considerando que o ataque que críticos modernos fazem à presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, talvez devamos usar este nome, o pessoal de Deus, Yahweh, ao invés do título Senhor, que os judeus dos tempos anteriores ao Antigo Testamento substituíram pelo nome, ou Hashem. Então, deixaram de usar os nomes literais, como Adonai, Yahweh, e passaram a usar o nome de Hashem. Hashem, que representa o nome, ou o nome do Eterno. O que interessa para nós aqui é um dos significados de Yahweh, que é aquele que cria ou aquele que faz existir, conforme versou Adão acerca desse aspecto. E é importante entendermos aqui que Adão, ou Adão, ele é quem vai trazer essa nomenclatura aí acerca desse nome do Senhor. Quando o Senhor põe o jardim, e o jardim, ele traz o Adão para cuidar, e ele vai chamar Adão por quanto da terra ele foi tomado, e o nome Adão advém de Adamá, que caracteriza-se terra vermelha. Então, o seu nome é característico da sua essência. E Adão, observando isso, o que o Adão ele vai fazer? Ele vai nomear os animais conforme a ordem do Eterno. Tudo aquilo que o Eterno ordenava, o Adão, então, ele vai obedecer e ele vai cumprir isso de acordo com o mandato do Eterno. E o Eterno, logo depois de Adão ter nomeado todas as coisas, toda a sua criação, o Eterno pergunta então a Adão, né, e como você acha que eu devo me chamar? E Adão, então, vai dizer ao Eterno que ele deve se chamar Yahweh ou Yahvé, porque Yahweh é Senhor. Então, Yahweh ou Yahvé significa aquele Senhor que cria,
Ele é Senhor porque ele é criador de determinada coisa, né? E Adão continua dizendo que ele deveria se chamar também Adonai, porque ele não só criou, mas também ele cuida. Então, ele é Senhor porque ele criou, então ele é Yahvé, e ele é Senhor porque ele cuida, então ele é Adonai. E aí nós temos esses dois aspectos do nome do Eterno, que vai ser Senhor tanto no aspecto criativo, como o Senhor no aspecto cuidativo. Então, nós temos aí Yahvé, que cria, e Adonai, que cuida. Então, aí, os dois aspectos atribuídos, esses predicados ao nome do Eterno. E esses dois nomes, eles são atribuídos também a Hakodesh, ao Espírito do Senhor. Né? Então, esse espírito de santidade, ele vai trazer em si também esse aspecto do criador e do cuidador também. Né? Então, cada emprego do nome de Yahweh, ou seja, esse uso do tetagrama, que YH, WH, ou Yud He Vav He, né? Ele vai ser atribuído a uma essência criadora, que é dentro do conceito do eterno. Né? Então, o espírito de santidade, ele está atribuído também a esse conceito de criação. Esse sentido de Yud He Vav He, nós temos uma declaração a respeito de toda a criação, conforme a denominação adâmica. O Senhor dos Exércitos é melhor traduzido como aquele que cria as hostes, tanto hostes celestiais, as estrelas, os anjos, de acordo com o contexto, quanto as hostes do povo de Deus. O espírito de Yahweh, ou o espírito de Yud-He-Vav-He, estava ativo na criação, conforme nos revela Bereshit Gênesis, capítulo 1, no segundo Passuk, com referência a Espírito de Deus, do hebraico Ruá Elohim. Então, Ruá Elohim, ele está em perfeita atividade dentro do conceito criativo. Então, aqui nós temos essa primeira menção, quando nós trazemos essa atribuição direta aqui ao sentido veterotestamentário. De acordo com os ensinos bíblicos, cremos que o espírito de Elohim, ou o espírito de santidade, o HaKodesh, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele possui a mesma essência ou a mesma hipóstase do Pai e do Filho, de modo que devemos reverenciá-lo e amá-lo, pois a Bíblia Sagrada afirma ser ele o verdadeiro Deus, formando assim a Trindade divina, conforme aí a expressão de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4, conforme a menção paulina, aliás, as palavras petrinas, né? Que não mentiste a homens, mas mentiste ao Espírito de Deus. Né? Você mentiu ao próprio Deus, você fez agravo ao Espírito da verdade. Né? E dentro desse contexto, não mentiste a homens, não mentiste a antropos, né? Não mentiste a Adamá, não mentiste a essência da terra, mas a essência celestial. Né? Mentiste a Yud He Vav He, mentiste a Elohim. Então, notamos também que, com clareza, ele possui atributos iguais ao do Pai e ao do Filho. Estes que são eternidade, conforme nós já versamos em aulas anteriores, mas só para relembrarmos aqui, eternidade, santidade e verdade, onipotência, onipresença, onisciência. Então, vocês podem aí ter a expressão de Hebreus capítulo 9, verso 14, de Apocalipse capítulo 7, verso 13, Romanos 15, 19, Salmo 139, 7
e 1 Coríntios 2, 9 a 11. E aí vocês terão aí a essência de cada um desses predicados aqui atribuído diretamente, não só à primeira e à segunda, mas também à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua divindade é claramente confirmada pelas obras que lhe são atribuídas, notória participação. Então, nós vamos ver aqui abaixo alguns contextos. Nós temos aí redenção, dentro do contexto redentivo, né, nós temos aqui o resgate, o livramento trazido acerca do pecado, né? Então, esse livramento, esse pagamento de contas, que o Espírito Santo ele vai dar cumprimento e continuação à obra de Cristo, né? Nós temos aí dentro desse aspecto redentivo, Tito capítulo 3, e o verso de número 4 ao 7. Tito, em seu capítulo de número 3, versículo 4 a 7, que diz o seguinte: mas quando a benignidade e o amor de Elohim, aqui nós temos o aspecto da Santíssima Trindade, né? Nós temos aqui Deus, né? Então, constante de Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Salvador, aqui, nosso Salvador, nós temos aquele que paga o preço de resgate. Então, nós temos aí o Cristo na pessoa de Jesus, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ou seja, a misericórdia de Elohim, nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, nós fomos regenerados no Cristo na pessoa de Jesus, nós fomos regenerados, e da renovação do Espírito Santo, ou seja, nós fomos regenerados e renovados em conceito mental, porque nós temos justamente o seguinte: Jesus, ele passa 3 anos e meio ali instruindo os seus discípulos, e terminada ali essa instrução, os discípulos ainda eles não tinham uma concepção completa do que se tratava a obra de Deus, do que representava a obra de Deus. Então, o próprio Jesus, quando ele está no seu aspecto ressurreto, né, nós temos aí 3 fases de Jesus manifesto aos homens. Nós temos ele em primeira instância, nós temos ele humano, ou seja, nós temos Jesus encarnado. Depois nós temos Jesus que morreu e ressuscitou, nós temos o Jesus ressuscitado em seu segundo aspecto. E em seu terceiro aspecto, nós temos Jesus glorificado, Jesus em glória. Então, enquanto Jesus está humanizado, ele está encarnado, ele está ensinando os discípulos, mas os discípulos não têm uma concepção completa acerca do que representa a obra. Quando Jesus ele está ressuscitado, Jesus vai dar ali as últimas instruções aos discípulos. E ele vai dizer que eles deveriam esperar o Ruach HaKodesh, ou o Espírito de Santidade, e esse Espírito de Santidade os faria lembrar todas as coisas que Jesus havia dito a eles e ensinaria como eles deveriam usar tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus. Então, aí nós temos o Espírito dando essa ação continuada da redenção. Então, dentro da redenção, nós temos aí a renovação conceitual. Então, nós somos regenerados mentalmente, ou seja, o nosso aspecto psicológico e antropológico, a partir do que nos ensina o Espírito de Santidade. Então, nós temos o seguinte: e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, certo? Então, aqui nós temos esse aspecto da redenção, trazido literalmente essa ideia que vai ser representada aí dentro da pessoa do Espírito Santo, trazendo essa clareza à nossa mente limitada. Vamos ainda ler na primeira epístola joanina, primeira epístola de João, no capítulo de número 5, e o verso de número 6 ao 8, 5, 6 ao 8, nós temos aqui o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem atesta, é ele quem testifica, porque o Espírito é verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Aqui nós temos esses três que dão testemunho no céu, né? E estes três são um, e três são os que atestam, que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Ou seja, eles estão aqui em plena concordância dentro do conceito do resgate promovido dentro do conceito divino. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nós temos Deus amando o mundo, e Deus amando o mundo, nós temos justamente quem? Nós temos Elohim, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo amando o mundo. Nós vamos ter a menção também dentro do conceito batismal. Então, aqui em Mateus, no capítulo de número 28, verso 19. Nós temos aqui a testificação dos três membros novamente. Então, ele vai dizer: portanto, ide, ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nesses três nomes aqui, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos, eles deveriam fazer a ação batismal baseado nesses três nomes, que são os nomes de testificação, tanto no sentido terreno quanto no sentido celestial. Amém? E aí nós vamos ter aqui o contexto da bênção apostólica, a bênção que está inferida sobre os discípulos, e não só os discípulos, como todo o corpo de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. O verso de número 13 e o 14, que diz o seguinte: todos os santos vos saúdam, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Ok? Então, aqui nós temos o favor de Yeshua, o favor de Jesus, ou seja, a graça. Nós temos aqui o amor de Elohim, no amor de Elohim, e a ligação do Espírito Santo. Então, os três aqui, conforme nós lemos em João, no capítulo de número 5, da sua primeira epístola, nós temos justamente a testificação, tanto terrena quanto celestial. Observamos, portanto, que há participações iguais
ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. E aí nós temos aqui algumas referências, tais como Jó, capítulo 33, verso 4, Salmo 104:30, Romanos 8:11, 1 de Coríntios 6:11 e 1 de Coríntios 12, do 8 ao 11. Por essas afirmações, somos levados a crer na igualdade do Espírito Santo junto ao Pai e ao Filho. Portanto, o Espírito Santo deve ser aceito e honrado pela Igreja como Deus. E quando nós falamos igreja aqui, nós não estamos falando da igreja estrutural, nós não estamos falando de paredes, nós estamos falando da igreja, a comunidade dos salvos, aqueles que foram tirados para fora, aqueles que são denominados pelo nome de Jesus, aqueles que alcançaram a graça, o favor imerecido por Jesus. Esses devem honrar o conceito divino, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto ao Espírito Santo. Vejamos a seguir uma preciosa, é, vejamos a seguir uma preciosa, alguns títulos do Espírito Santo que se encontram no Novo Testamento. Primeiro título do Espírito Santo que nós encontramos é o Consolador. Então, aqui Jesus dizendo, né, em João capítulo 14, verso 6, que ele iria para o Pai, logo depois ali dos discípulos estarem preocupados mediante a ausência de Jesus, né? Então, eles contaram ali com uma primeira ausência, e dentro dessa primeira ausência, eles ficaram ali meio que perturbados durante aqueles 3 dias que Jesus ele morre na sexta-feira e ele vai ressuscitar ao domingo. Nesses 3 dias, os discípulos ficaram meio que em parafuso, sem saber ali ao certo o contexto do plano divino, né? Então, eles sentiram essa ausência como uma eternidade, né? Então, 3 dias ali de 3 milênios, né? Uma eternidade se passando ali diante dos seus olhos. E agora eles se veem diante de uma nova realidade de que Jesus ele vai se ausentar dos discípulos, ele precisa ascender aos céus. E aí Jesus disse que não os deixaria órfãos, eles não ficariam sozinhos, mas viria outro consolador. Então aqui nós temos esse atributo, né, essa titularização trazida ao Espírito Santo dentro desse aspecto de consolo. Ou seja, aquele que estaria como o advocatus do latim, né, ele estaria junto, amparando em todos os momentos de dificuldade e debilidade de cada um dos discípulos. Então, o título do Espírito Santo nos oferece chaves para entendermos a sua pessoa e a sua obra. A obra do Espírito Santo como consolador inclui o papel como Espírito da verdade que habita em nós. Não se pode subestimar a importância dessa tarefa, de estar ao lado como o advogado, como o consolador, como o amparador, como o ajudador. A palavra grega em pauta é paracletos. Esse binômio aqui, que vai fazer a junção desta palavra, nós temos juntos, e kletos nós temos chamados, ou seja, aquele que é chamado para estar junto ao lado, né? Então, consolador ou conselheiro, formado da preposição para, mais o substantivo klesis, que literalmente significa alguém chamado ao lado de outra pessoa, normalmente para ajudar, que é o aspecto do advocatus, ou seja, o aspecto do advogado que a gente entende na nossa esfera natural. Pode ser para falar uma palavra favorável no julgamento desta, dentro do conceito advocatus. Nesse sentido, consta na primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e verso 1, porém, se alguém pecar, temos um
advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ou seja, aquele que intercede, aquele que consola. Então, quando Jesus disse que viria outro consolador, Jesus está falando, vai vir um na mesma espécie que eu, porque os discípulos estavam preocupados com a ausência de Jesus. Jesus diz: olha, vocês fiquem tranquilos, porque eu vou enviar outro igual a mim. Vocês não estarão sozinhos. Ele vai fazer a mesma coisa que eu faço. O mesmo consolo, o mesmo amparo, a mesma ajuda promovida a vocês, ele vai trazer isso a vocês. As demais passagens onde ocorre Paracleto são João no capítulo de número 14, verso 16, verso 26, João no capítulo 15, verso 26, e João no capítulo 16, verso 7. Com a tradução tradicional de Consolador, na nova versão internacional, na NVI, é conselheiro. O essencial aqui é uma palavra ter sido entendida pelos leitores originais de João como uma referência a uma ajuda pessoal, ou seja, consolador, conselheiro, intercessor, defensor, ajudador. Continuando a análise em grego, precisamos definir outro consolador, conforme a expressão de João no capítulo de número 14, verso 16. O termo outro, em João, tem o seu correspondente grego, allos, que significa outro da mesma espécie, e não héteros. Né? Então, allos aqui é o mesmo que homo, ou seja, é aquele que é igual, igual em espécie. E hétero nós temos outro, porém de espécie diferente. Então, aí dentro do aspecto antropológico, nós temos dois homens, eles são um par de homens. Né? E ambos os homens, dentro do conceito natural, eles são homem no sentido humano e dentro do sentido sexual, ou seja, a sua sexualidade é homem. Então, nós temos aí homo. Né? Então, são dois, porém, da mesma espécie. Dentro do conceito hétero, nós temos aí dois em espécie humana, ou seja, a espécie humana aí nós temos o homem, certo? Porém, em sexualidade, nós temos aí a divergência. Então, nós temos um dentro do gênero sexual, masculino, e o outro feminino. Então, aí nós temos hétero, ou seja, aqueles que são divergentes, que são diferentes. A palavra utilizada por Jesus aqui, ele não usou a palavra hétero. Ele não vai vir outro que é diferente dele. Muito embora fosse Deus, mas fosse diferente dele. Não. Ele diz halos, outro na mesma espécie, outro em mesmo pé de igualdade, ou seja, exatamente equivalente a mim. Então, aí nós temos esse aspecto do Consolador, que ele era exatamente igual a Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele poderia ter o seu aspecto de diferença, mas não, ele vai atuar no mesmo sentido, no mesmo pé de igualdade que Jesus. Então, Jesus disse que eles não deveriam, então, se preocupar. Em outras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez enquanto estava na Terra. Ok? O outro nome que nós vamos ter aqui, o outro título atribuído ao Espírito Santo é ensinador. João, ele ensina, ele admoesta a igreja, provai se os espíritos são de Deus. E espíritos aqui, nós temos justamente os espíritos em letra minúscula, que vai trazer aqui a clareza de espírito humano. Então, quando nós nascemos, nós temos aqui a tricotomia. Né? Essa tricotomia, nós temos corpo, alma e espírito. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, dentro do conceito cristão, da crença cristã, nós recebemos então o Espírito de Deus.
Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós temos uma substituição do espírito humano pelo Espírito de Deus? Não. Nós temos uma junção do espírito humano com o Espírito de Deus, que vai causar aí uma ligação de ambas as partes. Então, esse espírito, que é a parte que faz comunicação conosco, né? Ele é o fio que nos liga à esfera divina, então ele passa a atuar em nós. Então, provai se os espíritos, eles são de Deus, né? Paulo, dizendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que observar os próprios profetas, não é? Se o Espírito ele realmente provém de Deus. Nós temos que trazer aí essa observância, né? O próprio Paulo também ele vai falar um pouco mais à frente aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos examinar, nós não podemos desprezar as profecias, mas examinar e reter o que é o certo, né? E como que nós vamos saber o que é o certo e o que é o errado? Qual que é o parâmetro para encontrarmos aí esse ponto de equilíbrio? É o Espírito Santo, que ele é o ensinador. Então, o Espírito Santo, ele precisa testificar. Essa testificação, ela vai trazer uma clareza de que o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo, ele não vai falar algo que nós não entendamos. Ele vai falar algo que nós vamos entender. Por exemplo, Deus, ele sabe muito bem que nós não sabemos falar o japonês, o idioma japonês. Então, Deus, ele vai levantar alguém em profecia para falar em japonês? Não, porque se ele falar em japonês, ele sabe que nós não vamos entender. Então, Deus jamais ele traria confusão à nossa mente. Para que Deus, ele é o dono de todas as línguas, então, para que Deus use alguém falando em japonês, nós precisamos ter o entendimento da parte divina daquele japonês que está sendo pronunciado a nós, daquele idioma que está sendo pronunciado a nós. Agora, se alguém profetizou para mim em línguas e eu não compreendi, então não é Deus, porque Deus ele não traz confusão. Deus ele vai falar algo que você compreenda. Ele não vai falar algo que você não entendeu nada. Ah, mas eu não entendi. Ah, foi Deus que falou, mas eu não entendi. Então, para que Deus ele vai falar alguma coisa para nós se ele sabe que nós não vamos entender? Então, é melhor que ele não diga. Então, ele é Deus e ele sabe se nós vamos entender ou não. Por isso, essa testificação. Então, o Espírito de Deus ele vai nos ensinar de forma muito particular se realmente aquilo que nós estamos tendo por experiência, seja espiritual ou física, se tem um contato direto com Deus. Então, nós temos aí a testificação. O mesmo Espírito testifica conosco, com o nosso Espírito, que nós somos de Deus. E aí nós temos essa clareza. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir o exemplo dos bereanos. Lembra a igreja de Bereia, que Paulo visitou? Que o próprio Espírito recomenda, através das palavras de Lucas, eles persistiam ensinando a cada dia nas Escrituras e nas coisas que eram assim. Cada crente deve ler, testar e aprender a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. Ou seja, o Espírito Divino, o que ele vai fazer? Ele vai nos trazer a compreensão do texto ora lido. Você, lendo ele de forma carnal, né, porque nós temos globos oculares, então com os nossos olhos nós vamos ler, e talvez nós não tenhamos aí a compreensão literal desse texto. E aí o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma clareza a nós acerca daquele texto, no seu sentido real e no seu sentido aplicativo.
Ou seja, como é que nós vamos utilizar esse texto nas nossas vidas? Então, ele é ensinador. Ele não vai ensinar aquilo que nós não aprendemos. Ele vai ensinar aquilo que aprendemos, mas ele vai ensinar-nos a usar aquilo que nós aprendemos. Essa é a ação do Espírito. Como disse Jesus, ele vos lembrará todas as coisas que vos tenho dito e as ensinará. Ou seja, ele vai ensinar para nós tudo aquilo que Jesus disse, como é que nós vamos utilizar. O Espírito Santo não pode te lembrar aquilo que você não aprendeu. Amém? Ainda há um outro aspecto da obra do Espírito Santo como ensinador. E a preparação de Jesus, o Filho encarnado de Deus, para a sua tarefa de rei, sacerdote e cordeiro sacrificial. O Espírito Santo veio sobre Maria e lançou sombra sobre ela, gerando nela Jesus, o Filho de Deus. O Espírito Santo foi ensinando o menino Jesus, de tal maneira que aos 12 anos, na idade do Bar Mitzvah, do filho do mandamento, deixou atônito os mestres do templo. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, ou seja, em espírito humano de Jesus, e cheio de sabedoria e graça de Deus que estava sobre ele. Ou seja, o espírito divino nutria o espírito humano de Jesus, fazendo com que ele crescesse cada dia mais e mais em estatura. Depois do seu batismo no Jordão, Jesus, que segundo a descrição estava cheio do Espírito, lutou contra o adversário durante 40 dias. Jesus continuou a andar cheio do Espírito, ou seja, essa ação de estar cheio de Espírito é a abstinência do pecado, a abstenção do pecado, deixando o pecado de lado, automaticamente nós nos enchemos de Deus. Por isso, sempre que o diabo buscou oportunidade para tentá-lo, ainda mais os resultados foram os mesmos. Jesus, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado, conforme a expressão do escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15. Outro aspecto da tarefa é a ajuda do Espírito Santo para lembrar-nos de tudo que Jesus tem dito. Podemos lembrar somente das coisas que já sabemos e das coisas nas quais esquecemos pela falta de prática. Essa ajuda da parte do Espírito Santo exige que os crentes estudem e memorizem a sua palavra. Com certeza de que o Espírito lhes lembrará tudo quanto Jesus tem dito, quando precisarem. Em João, no capítulo de número 2, verso 19, Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Ninguém entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus quis dizer, porém, pois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que ele tinha dito. Ou seja, essa foi uma ação de lembrança do Espírito Santo na vida deles. E João, no capítulo de número 12, verso 16, que vai trazer a menção de que eles não compreendem de imediato, é um exemplo semelhante desta obra do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo também é ensinador do descrente. Nessa tarefa, o Espírito Santo convence o mundo, ou seja, o mundo aqui, pessoas que estão perdidas, não é? É o mundo que Deus amou de tal maneira, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, conforme a expressão de João no capítulo de número 16, fazendo uso aqui das palavras de Jesus, capítulo 16, verso 8 a 11. Esse fato combina com a obra do Espírito Santo de atrair as pessoas à salvação.
Em João, no capítulo 14, e o verso de número 6, Jesus declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João, no capítulo 6, verso 44, afirma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o Espírito é quem atrai a cada ser humano a Deus. Embora muitos recusem essa atração, ele nunca deixa de clamar sem cessar: porque morrereis, arrependei-vos e vivereis. Então, aqui nós temos esse aspecto de Jesus atuando na vida das pessoas por intermédio da sua palavra, pela lembrança do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer essa lembrança e esse grau de atuação. Então, o Espírito Santo ele atua na vida do crente e na vida do descrente. Porém, é de forma diferente. Na vida do descrente, ele atua do lado de fora. Ele está clamando por fora para que aquele que ouvir a sua voz conceda a oportunidade do Espírito Santo atuar. Quando ele aceita, entrega a sua vida a Jesus, o aceitando como Salvador, o Espírito Santo passa a ter uma ação interna e não mais externa. E aí, os demônios que estavam em ação interna, eles passam a ter uma ação externa. Então, o Espírito Santo entra e os demônios saem. Agora, os demônios vão atuar do lado de fora e o Espírito Santo atuando do lado de dentro. Quando se há uma ação de apostasia ou do abandono da fé, o que acontece? O Espírito Santo ele sai e os demônios eles entram. Os demônios passam a ter uma ação interna e o espírito ação externa, tentando convencer o homem da sua maldade, do seu pecado. Né? Então, nós temos aí esse aspecto contrário. Então, naquele que aceitou Jesus como Salvador, o Espírito atua do lado de dentro. Naquele que não aceitou Jesus como Salvador, ele está atuando do lado de fora. E essa ação do Espírito Santo do lado de dentro, ele é a garantia, ele é o penhor que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Ele é a garantia da salvação daquele que está abrigando o Espírito Santo dentro de si. Como promessa. Então, o Espírito da promessa. É difícil sugerir que um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo seja mais importante do que o outro. Na verdade, não são mais importantes um do que o outro, mas eles se completam em uma essência plena. Tudo que o Espírito Santo faz é vital, de vital importância para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo quanto se tem dito a respeito dele até agora não passa de palavras vazias. E aqui nós temos aquele aspecto do Espírito Santo atuando dentro. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor. Essa palavra penhor, ela vai trazer aí o sentido de garantia, do resgate de vir buscar novamente, que garante a nossa herança com Cristo. Então, aqui dentro desse aspecto, só pode ter um encontro com Cristo aquele que tem a ação do Espírito Santo por dentro. Então, o Espírito Santo atuando dentro, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um aspecto de renovação, de regeneração para o encontro com Jesus. Porque Jesus é santo e o homem em si, em toda a sua maldade, está destituído da glória de Deus. Mas ele passa a ter o aspecto da glória de Deus quando ele recebe essa ação da graça de Cristo e a moradia do Espírito Santo. Então, dentro desse penhor, ele tem aí a sua regeneração. Vamos ler aí Romanos, capítulo 8, e o verso de número 16. Carta Paulina aos Romanos 8 e 16, que diz o seguinte: o mesmo Espírito dá testemunho
com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, aqui nós temos o atestado do Espírito Santo, atestando com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E dentro desse aspecto de filiação é que nós temos a garantia dentro desse conceito da promessa do resgate proferido por Jesus. Em quem Cristo também vós estáis, pois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, conforme o aspecto de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 12, que é de suma importância. Leiamos lá. João 1,12 vai dizer o seguinte: mas aos muitos que o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem, ou seja, eles não eram porque nasceram, eles tornaram-se por aceitação, tornaram-se filhos de Deus, os que creem no seu nome. Ou seja, para tornar-se filho de Deus, as Escrituras Sagradas dizem, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12, que só se faz filho de Deus, é recebido como filho de Deus, torna-se filho de Deus, aquele que o recebe porquanto crê no seu nome. Ok? Então, aí dentro desse aspecto, nós temos aí a nossa salvação. E tendo nele também, querido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor e sua glória. Ou seja, passa a ser possessão de Deus porque ele se tornou filho, dentro do aspecto do aceite de João, capítulo 1, versículo de número 12. Qual a garantia oferecida pela operação do Espírito Santo em nossa vida e na vida da igreja? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, ou seja, o nosso corpo humano, essa caixa que habita a nossa essência é a alma, isso daqui é apenas uma caixa. Então, essa caixa que habita a nossa essência, que é a alma, se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E, por isso, também gememos, desejamos revestir da nossa nova habitação, ou seja, revestir da nossa glória. Hoje nós habitamos em um corpo de pecado, mas nós desejamos, nós aqui, a nossa essência, a nossa alma deseja, aspira a nossa nova habitação, que é do céu. Se, todavia, estamos vestidos e não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo vos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, ou seja, a garantia do Espírito, e nos selou. Ou seja, esse nosso corpo, nós desejamos aqui o aspecto renovativo dele, né? É claro, se em um momento nós tombarmos aqui no corpo, ou seja, nós deixarmos de existir aqui humanamente falando, ou seja, nós morrermos, nós estaremos para com Deus, porquanto nós aceitamos o aspecto de filiação, conforme a expressão de João, capítulo 1, versículo 12. Mas, se nós aceitamos a Jesus e nós não morrermos, nós estamos aguardando o aspecto da renovação, ou seja, sermos revestidos da glória que o Senhor preparou para cada um de nós, na qual é a manifestação dessa garantia que o Espírito Santo está atuando em nós. Então, a garantia da salvação é o Espírito da promessa.
Então, quem tem o Espírito da promessa, esse tem a garantia da salvação, porquanto ele está selado com o selo do Eterno. Mediante o Espírito Santo, podemos conhecer a Deus, mediante a experiência de conformidade com a palavra hebraica Yadá, que é conhecer por experiência. Nossa experiência com o Espírito Santo serve-nos de comprovação da ressurreição de Cristo, conforme declara Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14 ao 20, né? Ou seja, da ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, que será igual à de Cristo. Ou seja, se Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós de igual forma. Nós morremos para o mundo e ao terceiro dia seremos ressuscitados. Só que, dentro do nosso aspecto, não são 3 dias literais, mas sim 3 dias figurativos, conforme a expressão do Senhor, que ele vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, como o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia, nós morremos e morremos em Cristo e ressuscitamos ao terceiro dia. Esse terceiro dia já é o aspecto em que nós estamos. Conforme nós já vimos isso lá atrás, mas vou repetir porque é pedagógico. Então, quando a gente pega do aspecto do ano 0 ao ano 1000, nós temos aí um dia, porque 1000 anos para Deus é como um dia. Então, de 0 a 1000 é um dia. De 1001 a 2000 são 2 dias. De 2001 a 3000 são 3 dias. Então, hoje, em 2021, nós estamos já no terceiro dia. Ou seja, a nossa ressurreição, assim como a ressurreição de Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a nossa ressurreição se dará a qualquer momento. Ok? Então, aqui nós temos esse aspecto. Agora podemos começar a dar o devido valor à importância da obra do Espírito Santo como sinal da inclusão do crente no corpo de Cristo e como sinal diante da igreja. O Espírito Santo confirma não somente a ressurreição, mas também, por extensão, a veracidade das Escrituras Sagradas. Sem o penhor, ou seja, a primeira prestação, o Espírito Santo, para nos ensinar, guiar na verdade, dar testemunho de Cristo, fazer o seu aspecto de renovação, de santificação, de transformação em nossas vidas, não haveria hoje nenhuma igreja, porque não haveria evangelho a ser pregado. Então, aqui, esses títulos do Espírito Santo, eles vão trazer a clareza da obra do Cristo. E a obra do Cristo vai trazer a clareza da obra de Deus. Então, nós estamos aqui num aspecto linear, do começo ao fim. E, muito embora nós não estamos escritos na Bíblia Sagrada, mas nós estamos descritos na Bíblia Sagrada. Ou seja, o Apocalipse ainda não se cumpriu. Nós estamos dentro do período entre as histórias do ano 100 da era cristã, ou seja, até João, o evangelista, e o cumprimento em Apocalipse na consumação de todas as coisas. Então, nós estamos inferidos aí nesse aspecto de João e Apocalipse. Nós estamos aí entre esses dois aspectos aí. Então, nós estamos aí aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E isso dentro da ação renovativa, transformatória, ensinadora do Espírito Santo nas nossas vidas, aguardando o cumprimento literal da promessa feita por Jesus, que ele nos ensinaria todas as coisas, que ele nos renovaria, nos transformaria, o aspecto de mudança e de santidade da nova criatura, sendo manifesta à luz do Evangelho de Deus. Então, esse aspecto aí da promessa que nós estamos aguardando, Jesus voltar com a ação transformadora e modificatória do Espírito Santo atuando na vida de cada um de nós. Então, esses títulos do Espírito Santo aí,
nós tratamos dele como promessa, como consolador e como ensinador, dentro do aspecto de redenção, batismo e bênção apostólica, dentro da legalidade, de igualdade de Pai, Filho e Espírito Santo, em pé de igualdade, e a sua ação aí ao longo do tempo em continuidade. Então, Jesus veio dar continuidade ao que o Pai iniciou, e o Espírito Santo aqui, como última chance, dando continuidade aonde Cristo deu a ele essa oportunidade. Então, aí, ninguém veio substituir ninguém, mas cada um em sua continuação, em seu momento de proeminência, atuando sobre a terra. Então, que o Espírito Santo continue nos dando graça, nos fazendo entender as Sagradas Escrituras, nos fazendo compreender quem somos nós como seres humanos naturais, fazendo com que nós tenhamos aí o devido entendimento acerca do reino de Deus e fazendo-nos crescer cada dia em santidade e justiça diante de Deus e dos homens. Que o amor de Deus alcance a cada um de nós, trazendo um aspecto de libertação dentro da obra redentora de Cristo. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém.